Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de raciocínio computacional utilizando a linguagem de programação Python. Então, bora lá para a aula. Bom, galera, então para a gente praticar, eu trouxe aqui uma questão da Olimpíada Brasileira de Informática do ano de 2002, da fase 1, nível Programação Júnior, tá certo? Então a gente vai começar aqui a questão chamada Torneio de Tênis. É uma questão muito interessante porque a gente vai ver, mesmo com o nosso pouco conhecimento na linguagem de programação Python, ou seja, até agora a gente apenas viu as estruturas de repetição, mesmo assim a gente já consegue extrair algum resultado, tá certo? Já consegue resolver muitos problemas. Então, eu vou ler aqui o enunciado da questão para vocês. Torneio de tênis. A prefeitura contratou um novo professor para ensinar as crianças do bairro a jogar tênis na quadra de tênis do Parque Municipal. O professor convidou todas as crianças do bairro interessadas em aprender a jogar tênis. Ao final do primeiro mês de aula e treinamentos, foi organizado um torneio em que cada participante disputou exatamente 6 jogos. O professor vai usar o desempenho no torneio para separar as crianças em 3 grupos, de forma a ter grupos de treino em que os participantes tenham habilidades mais ou menos iguais, usando o seguinte critério: participantes que venceram 5 ou 6 jogos serão colocados no grupo 1. Participantes que venceram 3 ou 4 jogos serão colocados no grupo 2. Participantes que venceram 1 ou 2 jogos serão colocados no grupo 3. Participantes que não venceram nenhum jogo não serão convidados a continuar com os treinamentos. Dado uma lista com o resultado dos jogos de um participante, escreva um programa para determinar qual grupo ele será colocado. A gente vai ver aqui o que a gente tem de entrada. Ó. A entrada consiste de 6 linhas, cada linha indicando o resultado de um jogo do participante. Cada linha contém um único caractere: V, se o participante venceu o jogo, ou P, se o jogador perdeu o jogo. Não há empate dos jogos. Saída. Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, identificando o grupo em que o participante será colocado. Se o participante não for colocado em nenhum dos 3 grupos, seu programa deve imprimir o valor -1. Então vamos lá. O que a gente tem aqui de exemplo de entrada? No primeiro caso aqui, né, a gente sabe que a gente vai ter sempre 6 valores de entrada, tá certo? Então, sempre eu vou ler aqui 6, que é exatamente a quantidade de cada partida que cada jogador aqui jogou. Né? E a gente vai ter V se foi vitória, P se o jogador perdeu. Né? Então, V se venceu, P se perdeu. Então, basicamente, o que a gente precisa é contar a quantidade de Vs, tá? E ver qual é o grupo que o jogador vai se classificar, dependendo aqui, basicamente, dessas regrinhas aqui, né? Então, nesse caso aqui, esse jogador, ele venceu 3 partidas. Então, se ele vencer 3 ou 4 jogos, né? Então, ele vai ficar aqui no grupo 2. Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. E outro caso de entrada aqui, né? Se ele só perdeu, né? Então a gente, ou seja, ele não conseguiu ganhar nenhuma partida, então a saída tem que ser -1, certo? Então basicamente a gente tem aqui, dependendo da entrada, a gente tem 4 possibilidades, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 ou -1, se o jogador não vai continuar com os treinamentos. Vamos abrir agora o nosso editor de texto, o Visual Studio Code, onde a gente vai iniciar passo a passo lá a resolução desse algoritmo utilizando a linguagem de programação Python. Vamos lá, galera. Então, vou começar aqui selecionando na linguagem de programação que a gente vai utilizar. Vai utilizar a linguagem de programação Python. Vamos salvar esse arquivo. Eu vou salvar ele aqui mesmo na minha parte de usuário e vou chamar torneio.py, tá? A própria Olimpíada Brasileira de Informática, ela normalmente já dá aqui o nome que a gente pode utilizar, ó, torneio.x, que esse x é exatamente a extensão da linguagem que a gente quer utilizar. Então, por isso, eu vou utilizar aqui torneio.py, o nome desse arquivo em Python, tá? Então, a gente precisa fazer aquela primeira leitura daqueles valores, né? Eu vou nomear essas variáveis aqui, por exemplo, de resultado. Então, resultado, jogo 1, vai receber o valor da minha função input, né? A minha função para a gente fazer a leitura de dados. Percebe que a gente não precisa converter esses valores, porque a gente só tem como possibilidade de entrada, né? O V, para se o jogador venceu, ou P, se ele perdeu, né? Então, a gente basicamente vai replicar esse código aqui 6 vezes. Então, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, jogo 6.
que a gente precisa fazer agora é exatamente verificar, né, quantos jogos esse meu jogador ganhou, né? Então, quantidade de vitórias. Inicialmente, quantidade de vitórias vai ser 0. E aqui agora eu vou verificar, né, se o resultado do jogo 1 for igual a V, então eu incremento a quantidade de vitórias, né? Se o resultado do jogo 2 for igual a V, eu incremento também a minha quantidade de vitórias, certo? A gente vai fazer isso manualmente, né? A gente vai precisar de 6 if para fazer isso, né? Então, ó, se resultado, né? Resultado jogo 1 é igual a V. Então, isso significa que a quantidade de vitórias vai receber mais igual a 1, né? Eu estou usando aqui uma extensão, gente, que ela meio que já me ajuda e já vai completando aqui para mim, mas, por favor, ignorem isso, né? Agora, não é importante vocês conhecerem essas ferramentas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora é replicar mais uma vez esse if 5 vezes, 3, 4, 5, 6 aqui, né? A gente vai só mudar aqui a variável resultado do jogo 2, resultado do jogo 3, resultado do jogo 4, jogo 5, jogo 6. Beleza? Então agora a gente já tem aqui a nossa quantidade de vitórias, né? Ao final da execução desses ifs aqui, a gente vai ter exatamente o valor atualizado dela, certo? Então o que a gente precisa agora é verificar qual vai ser o nosso resultado, o que é que a gente precisa imprimir, né? Eu vou inclusive colocar aqui que o resultado, ou o grupo, né? Acho que fica mais claro, o grupo aqui ele vai iniciar com -1. É exatamente aquele caso de jogador que não ganhou nada, ele já tem aqui o grupo dele, -1, né? Então a gente vai fazer aqui agora as verificações, né? Se quantidade de vitórias for maior ou igual a 5 e end, né? Quantidade de vitórias for menor ou igual a 6, então esse jogador está no grupo 1, tá certo? A gente pode agora fazer um else if, né, no Python, e vamos verificar agora se a quantidade de vitórias for maior ou igual a 3 e quantidade de vitórias seja menor ou igual a 4, então ele vai estar no grupo 2. Vamos fazer aqui outro else, né? Ou seja, então, se ele não está no grupo -1, né? Não está no grupo 1, não está no grupo 3, no grupo 2, desculpa, então, obviamente, ele vai estar no grupo 3. Mas a gente ainda poderia, né, forçar a verificação mesmo assim, né? Então, se quantidade de vitórias for maior ou igual a 1 e quantidade de vitórias menor, exatamente, menor ou igual a 2, beleza? Então, ele vai ficar no grupo 3. Então, a gente vai botar esse nosso programa aqui para executar. Vai vir aqui o run start debugging. Então, ele vai executar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui para vocês. Então, está aqui, ele inicializou aqui. Vamos lá no site da OBI, vamos pegar os exemplos de entrada aqui. Vou copiar esse exemplo e vou colar lá no meu terminal. Colo aqui, aperto Enter. E o nosso programa ele executou e não imprimiu nada, tá? Isso porque a gente realmente se esqueceu aqui, né, de depois de calcular qual grupo, imprimir aqui o grupo certo que o nosso usuário vai estar, né? Então, grupo. Então, beleza, então vamos aqui novamente, né? Executar, iniciar a depuração. Vamos colar novamente aqui. E aqui ele disse exatamente ó, que a gente tem que estar no grupo 2. Vamos ver se era essa mesma saída esperada. Sim, né? Então acertamos esse caso, esse exemplo de entrada. Vamos aqui para o outro, ó. Vou copiar aqui essa entrada, boto o nosso programa novamente para executar. Vou colar aqui esses valores e o grupo aqui tem que ser o -1, bateu aqui, né? Então, como é que a gente pode testar, por exemplo, se essa questão em particular está certa? Aqui na própria OBI, ele tem também uma ferramentinha para exatamente a gente enviar códigos para ele, ele vai dizer se aquela solução está certa ou não, né? Então, a gente vai selecionar aqui nosso arquivo, vai vir aqui na pasta da Luciano, torneio.py, parte do nosso usuário, onde vocês salvarem no computador de vocês, né? Ele já detecta que a linguagem que é o Python 3, e a gente pode clicar aqui em submeter o nosso código. A gente vai precisar esperar um pouquinho, mas logo, logo aqui a resposta vai ser exibida aqui para a gente, tá?
Pode ser, gente, às vezes o site da OBI ele está sobrecarregado, aí às vezes dá um erro, aí é só voltar lá, carregar o link novamente, tentar tudo de novo, tá? Que normalmente dá certo. Nessa situação aqui, o Sendit está dando aí um banho aí no sistema de verificação da OBI, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho. Uma coisa importante, gente, é que não pensem que se demorou aqui na OBI é porque o problema de vocês, o programa, está lento, tá certo? Não pense nada disso. É realmente que no lado da OBI às vezes pode demorar um pouquinho. Imagine que esse site da OBI é acessado por alunos, né, do Brasil inteiro e acredito que por ser mantido por uma instituição pública, ele não deve ter muitos recursos computacionais para poder rodar esse site da OBI. Bom, apareceu o erro aqui, né? Ocorreu um problema durante o processamento da sua solução. Então, como eu disse, isso poderia acontecer, né? Foi até bom. Então, a gente volta aqui, ó, recarrega novamente. Vamos selecionar novamente um arquivo aqui, torneio.py, e vamos submeter. Vamos torcer agora para que dessa vez a gente consiga o resultado esperado. Aquele problema, gente, significa que deu um tempo esgotado, né, para processar essa requisição. Não significa que o nosso código está errado, certo? Simplesmente acontece aí, tá? Então, tá aqui, ó, a gente conseguiu a pontuação 100 de 100, né? Então, tem o tempo que foi permitido aqui, quantidade de memória permitida, tem algumas informações a gente acertou aqui, né? Todos os casos de teste aqui que foram passados para o nosso problema, certo? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijinho no coraçãozinho de vocês.